Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição, né? Aqui na nossa região metropolitana, tradição do horário de debate político, né? Da discussão dos temas importantes que fazem a pauta, fazem o dia a dia aqui da cidade, né? Da Baixada, educação, saúde, meio ambiente, o transporte, a segurança pública, os assuntos que nos envolvem, né? No nosso dia a dia e, claro, espaço sempre aberto, democraticamente, para discussão, para o debate dos temas e dos assuntos de interesse nacional aí, que vão se sucedendo, né, com informações de todo lado, com embates, com debates, com críticas, com xingamentos, enfim, agora um embate público aí entre o deputado federal Frota e o presidente da República, né, algo inimaginável anos atrás, uma série de coisas eram inimagináveis anos atrás que a gente está vivendo aí nesses últimos tempos, não só de agora, né, mas de anos, alguns 4, 5 anos para cá, né? Coisas incríveis acontecem na combalida República Brasileira. E lembrando sempre da nossa reprise, que você confere também aqui na Santa Cecília TV, diariamente a partir das 8 da noite. Na educação, sempre um assunto importante, um assunto em foco nesta edição aqui do Ponto de Vista. Eu recebo com muito prazer aqui a Maria Helena Castro, socióloga, ela que foi secretária executiva do Ministério da Educação, na gestão do então ministro Paulo Renato Souza, na presidência de Fernando Henrique Cardoso, foi secretária de Educação do Estado de São Paulo, secretária também de Assistência Social, de Ciência e Tecnologia, nos governos do agora senador José Serra e do ex-governador Geraldo Alckmin. Prazer recebê-la. Tudo bem? Prazer meu. Muito obrigada pelo convite. Obrigado a você por estar conosco. Também participa com a gente a Geire Amaral, que é pedagoga, não é? E pedagoga, educadora, não é? Responsável por uma escola inovadora no estado, enfim, e que tem aí ideias importantes na área educacional também. Prazer recebê-la, tudo bem, Geire? Tudo bem, obrigada pelo convite, viu? Obrigado a você por estar conosco e quem ajuda a gente mais uma vez, participa conosco, professor Iberê Cirna, especialista no marketing político, Iberê que foi secretário de Educação também aqui da cidade e a gente recebe sempre com prazer. Tudo certo aí, Iberê? Tudo, é sempre um prazer estar na companhia de vocês aqui. Marcos Santana lá na ponta, atento aí às redes sociais, às transmissões nossas aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre muito importante com a gente. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Realmente, educação é um tema muito importante a ser debatido e eu quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão ou então por e-mail. contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, No break, uma boa noite. Muito bem. Boa noite para você que está na reprise. Sempre lembrando, o programa ao vivo acaba às 14h30, né? 2h30, até a reprise que começa às 8h. Coisas incríveis, né? Só Deus sabe o que pode acontecer na nossa confusa República Brasileira, né? Bom, a educação é sempre um tema importante, né? A gente vem acompanhando o que vem acontecendo no Ministério, lembrando que a Maria Helena tem aí um processo interessante, vai ministrar uma palestra hoje aqui na cidade a respeito de novidades na área da educação. Ela vai explicar para a gente base nacional comum, curricular, algumas mudanças aí que devem ser implantadas, já estão sendo implantadas pelo grupo, né, de escolas onde ela vem prestando serviço e a Geire também atua, né, profissionalmente, mas claro que não dá para a gente deixar de colocar em discussão, em debate rapidamente, né, o que vem acontecendo no MEC, o que vem acontecendo no Ministério da Educação, esta confusão que a gente vem acompanhando, né, porque vivemos o governo Fernando Henrique, vivemos o governo Lula, vivemos o governo Dilma, o governo Temer, sempre tinha aí uma rota aí, né, na área da educação, embora a gente não seja exemplo para ninguém no planeta. Mas parece que agora a coisa desandou de vez, ou não? Olha, agora nós não sabemos qual é o rumo, né? Esse que é o problema, não se sabe qual é o projeto, qual é a proposta. Desde que o governo assumiu no início desse ano, eles anunciaram recentemente um plano compromisso pela educação básica, que até é bastante razoável, porque mostra continuidade aos projetos que vinham sendo implantados desde o Plano Nacional de Educação, então tem uma continuidade, pelo menos
na proposta que foi apresentada pelo secretário de Educação Básica do MEC, Jânio Macedo, né? E agora, fora isso, tem uma proposta de ensino superior que foi recentemente anunciado, o Futurice, que é, na verdade, um projeto de mudar radicalmente o modelo de financiamento das universidades públicas, né? E isso está em discussão, em consulta aberta à população e será encaminhado um projeto de lei ao Congresso Nacional. O problema é que a educação brasileira ela tem algumas urgências e a principal delas é definir como será o próximo Fundeb. Fundeb é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, né? Esse fundo ele deixa de existir em dezembro do ano que vem. Deste fundo dependem todos os estados e municípios do país, né? Lembrando que 85% da educação brasileira é pública, apenas 15% é particular. Então, 85% dos estudantes, são eles 42 milhões de estudantes, maior do que a Argentina, né? Que dependem das escolas públicas. Agora, não se sabe qual o encaminhamento que será dado ao Fundeb, né? Que está em discussão, mas não tem um posicionamento do MEC. Um outro problema é a Base Nacional Comum Curricular. Eu coordenei a Base Nacional Comum Curricular no governo Temer, como secretária executiva do governo Temer, e anteriormente participava como representante aí de vários movimentos ligados à educação. Então eu tive um papel assim importante na continuidade da base que começou a ser construída ainda no governo da Dilma, né? Nós tivemos duas versões, a última versão foi do Ministério da Educação, que é essa que, na verdade, nós entregamos ao Conselho Nacional de Educação, já foi aprovada e nós ainda não temos uma posição, digamos assim, clara de implementação da Base Nacional Comum Curricular da parte do governo, né? Quer dizer, embora o secretário de Educação Básica tenha assumido oficialmente esse compromisso, quer dizer, as ações não começaram, né? Então é isso, né? Quer dizer, eu acho que falta rumo para a educação e a educação ela é a coisa mais importante, no meu modo de entender, para o Brasil dar certo, né? Sem educação não tem como melhorar a produtividade, não tem como melhorar a qualidade de vida, não tem como a economia crescer, não tem como o país se desenvolver e se tornar uma democracia melhor, mais justa e tal, né? Então, no meu modo de ver, a educação é prioridade e nos últimos anos nós tivemos continuidades, muitas continuidades. Agora, ainda estamos assim esperando para ver o que vai acontecer. É o que a gente debate sempre aqui, né, Iberê? Na verdade é assim, eu tive o privilégio de ser secretário de Educação com a Maria Helena lá em Brasília, estive com ela, até visitando o Raul Cristiano, que foi meu aluno aqui na universidade, estava lá. Trabalhava conosco. No gabinete. Estava lá e eu tive a oportunidade de estar com a Maria Helena algumas vezes. A preocupação que se tem, assim, o Brasil, lamentavelmente, trata a educação politizando alguns temas, quando, na verdade, deveria, sim, ter técnicos, nós temos, especialistas que sejam duradouros a nível de um projeto para o Brasil. Mas, infelizmente, toda vez que nós mudamos politicamente a estrutura, vem alguém para enfiar a mão, para dizer eu vou criar, eu vou personalizar, isto aqui eu quero assim. E quem não se ouve, o que não se ouve muito, são os técnicos como a Maria Helena, que está há tantos anos lá. A educação brasileira depende de muitos pareceres que ela deu, que ela criou, mas, infelizmente, o Brasil não absorve isso na sua totalidade. Então, nós temos uma dificuldade no Brasil porque nós discutimos política, não discutimos educação. Este é o grande problema. Então, discute-se educação onde? No meio dos técnicos. Mas a política está sobrepujando tudo isso. E aí nós temos aí o ministro que fala A, depois faz B, o C que muda. Então, nós não sabemos qual é o caminho. Lamentavelmente, como diz a Maria Helena, educação é a única saída, não tem outra. Ou nós acreditamos
nos comprometemos com isso, seja lá que partido for, quem for, ou nós não vamos tirar o Brasil da situação que está. Você acredita num projeto nacional de educação, num país tão grande, um país chamado continental, em que você tem o Sul, né, um país de uma maneira, de uma cultura, de uma forma, enfim, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Norte, enfim, completamente diferente, o Sudeste meio miscigenado, recebendo gente de toda parte. É possível, eu questiono muito isso, né? Um ministro, uma secretária de educação, enfim, né? Criar um projeto nacional na saúde, na educação, enfim, que são os temas mais sensíveis à sociedade. Você acredita nisso, Mariana? Ou você acha que a coisa, realmente a gente precisa... Não, eu acho que esse tema é muito importante, que você está tocando, que é a questão federativa na educação, uma vez que nós temos uma grande, digamos assim, desigualdade do ponto de vista do contexto onde a educação é implementada, né? São situações bastante diferenciadas. No entanto, existe um Plano Nacional de Educação que foi aprovado em 2014, ele está em vigor até 2024, que estabelece metas, né? A própria ideia de Base Nacional Comum Curricular, ela é derivada desse Plano Nacional de Educação, que estava previsto, na verdade, desde a Constituição de 88, né? Que se a gente olhar a Constituição de 88, depois a LDB em 96, nós veremos que todos falavam de uma base comum, que existe em quase todos os países, digamos assim, desenvolvidos e normais, né? Porque eu acho que o ponto que você tocou, a descontinuidade pela falta de equipe técnica, talvez seja, assim, o pior problema da educação no Brasil, né? Porque, assim, cada secretário que chega, estadual, municipal, né, os dirigentes do governo federal querem dar a sua marca. E isso não funciona. Não adianta querer dar a marca. O que tem que fazer é identificar quais são as prioridades, quais são os problemas, quais são as prioridades e o que nós faremos para enfrentar esses problemas, né? Isso o Plano Nacional tentou fazer, mas ele acabou sendo eu diria assim, extremamente ambicioso para a nossa realidade. Ele foi aprovado em 2014, no mesmo momento que começou a recessão. Então não tinha dinheiro e o Plano Nacional de Educação estabeleceu que 10% do PIB deveria ir para a educação. Não sei quanto por cento dos royalties do petróleo, etc., né? Quer dizer, é um plano idealista, não condiz com a nossa realidade, certo? Então, se você diz, dá para ter uma educação nacional? Eu acredito que não. Eu acho que o Brasil é um país federativo, é preciso ter grandes diretrizes de política pública, metas mais gerais, agora respeitando as características locais e regionais que são muito diferentes. E aí eu vou dar um depoimento aqui importante, que tem alguns municípios do Nordeste que estão indo muito bem. Eu acho que tem lá o caso de Sobral, no Ceará, né? Que vai super bem, né? Tem outros municípios no Piauí, Pernambuco, Maranhão agora que começou, né? Mais recente. Lá em Pernambuco tem um modelo de ensino médio tempo integral que também vai muito bem. Então você observa que existe muita desigualdade dentro do sistema, mesmo nos estados mais pobres, que o Ceará não é dos estados mais ricos. Pelo contrário, né? Claro. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, você tem alguns municípios muito pobres e que têm uma enorme dificuldade. E tem municípios que vão muito bem na educação aqui em São Paulo. Então, tem uma desigualdade. A questão é como fazer para garantir mais equidade e oportunidade para todos. Eu acho que esse é o nosso desafio. Que esse deve ser. Por isso que a escola pública precisa ser boa para garantir essa igualdade de oportunidades para todos. Eu acho que esse é o grande objetivo da educação pública. E para isso, nós precisamos de professores muito valorizados e de muita qualidade, né? Diga, Santana. Secretário, a impressão geral que nos passa é que o governo federal é um ônibus lotado em que o motorista acelera e freia bruscamente toda hora, né? É uma baderna completa. E a parte mais sensível que a gente percebe isso daí é na pasta da educação, que é uma pasta muito importante. É verdade. Em poucos meses de governo, tivemos a troca de um ministro, até o primeiro-ministro, o colombiano Vélez,
escolhido por critérios muito questionáveis, né? Eu ouvi dizer pela internet, essa coisa toda, né? Pelo Olavo de Carvalho. E depois vimos um ministro aí que ele é um malabarista, né? Fica fazendo vídeo pela internet com guarda-chuva, fica criando treta por aí, por onde passa, né? E uma coisa que é muito preocupante, que parece que ilustra muito bem a ideia desse governo, é uma tentativa de demonizar o conhecimento, a pesquisa científica e atribuir às universidades um certo aparelhamento ideológico, tal do viés ideológico, né? E acho que as consequências disso daí são muito sérias, porque a partir do momento que você interrompe uma pesquisa científica, as consequências podem ser irreparáveis. Então, eu queria que a senhora falasse para a gente aqui, como é que a senhora avalia essa ingestão, vamos dizer assim, das universidades brasileiras e qual o caminho que a senhora acha que o governo deveria seguir para evitar esse sucateamento da pesquisa científica no Brasil? Certo. Bom, primeiro eu quero dizer que as universidades públicas federais, elas realmente precisam de um novo modelo de financiamento e de gestão, né? É real, é concreto. Eu fui secretária executiva do MEC recentemente, conheço bastante o orçamento das universidades federais, dos hospitais universitários. São 63 universidades federais, são 52 hospitais universitários e sabemos que praticamente 80%, quase 80% do orçamento do Ministério da Educação vai para o ensino superior e vai para as universidades públicas federais. Quanto é o percentual? 80%. Do total orçamento? do MEC. Do total do orçamento do MEC. Para as universidades? Olha, só para você ter Sobra o quê? Não sobra nada, porque na verdade é o seguinte, as universidades federais, elas têm 1 milhão... Não existe escola de primeiro e segundo grau federal não existe? Não existe. Existem algumas escolas de ensino fundamental e médio que são vinculadas a universidades federais, escolas, colégios de aplicação, né? E tem o Colégio Pedro II no Rio, que existe desde o século XIX, esse é federal, né? E tem... É bom? É bom, né? É muito bom, né? Na verdade, o problema é o seguinte, as universidades federais, elas têm 1.200.000 alunos, né? E, em média, o custo aluno ano, na média, não estou dizendo que o dinheiro é suficiente, tá? Estou dizendo que, na média, está próximo do custo aluno ano dos países ricos, desenvolvidos da OCDE. Não dos Estados Unidos, claro, nem do Japão, mas da média dos países da OCDE, né? Que é em torno de 14, 15 mil dólares por aluno ano. Enquanto que um aluno da educação básica, pública, ele custa, em média, 2.700, quase 3 mil dólares por aluno ano. Então, a diferença é gigantesca, né? Enquanto que nos países muito ricos, né, a diferença é muito menor. Quer dizer, o custo aluno ano do ensino superior nunca ela é mais ou menos o dobro. Aqui no nosso caso, é quase 4 vezes e meia. Secretária, só uma dúvida. Né? Esse curso maior que a senhora diz, é só no ensino ou ensino, pesquisa e extensão, esse custo aí? Entra ensino, pesquisa CAPES. E extensão. Mas não é pesquisa geral, porque você tem o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem o CNPq e que financia muitas pesquisas. Inclusive, os centros de pesquisa e laboratórios do CNPq estão vinculados a outro ministério, ao Ministério de Ciência e Tecnologia. No entanto, o MEC, ele financia toda a pós-graduação brasileira, as bolsas de mestrado e doutorado da CAPES, o Sistema Nacional de Avaliação, pelo INEP, ENEM, SAEB, Avaliação do Ensino Superior, etc., né? E mais o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é responsável pela aquisição de livros didáticos para todas as escolas, que é responsável pelo merenda escolar, né, que repassa um recurso que é complementado pelos estados e municípios. Enfim, é uma grande máquina e o orçamento do MEC é alto, é um orçamento próximo a 140 bilhões de reais por aluno por ano. Né? É o maior orçamento? Não é. É o terceiro maior, né? A Previdência maior. A Previdência. A Previdência maior. E a saúde está ali, né? A questão que você pergunta sobre a pesquisa é um
problema interromper uma pesquisa, porque o que você perde, você não recupera mais, né? Quer dizer, o investimento em pesquisa, ele é estratégico estratégico para o desenvolvimento nacional, né? Então, o problema que eu vejo é o seguinte, o MEC, o Ministério da Educação, ele está tratando do ensino superior como se fora algo, tudo é a mesma coisa, e não é tudo a mesma coisa, né? Primeiro, o MEC tem razão com o fato de que a folha de pagamento hoje das universidades, institutos federais e hospitais representa mais de 80% do total investido no ensino superior brasileiro. 80% do total foi de pagamento? Vai estar todo Você está ganhando muito, hein? Não é que eles estão ganhando muito, mas eles estão tendo, hoje, por exemplo, um professor de uma universidade federal, ele ganha muito mais do que um professor das universidades paulistas, do que a USP e a Unicamp. Porque a USP e a Unicamp estão com salários congelados desde 2011, né? E as universidades federais continuaram tendo aumentos nos últimos anos, né? Então, há, digamos assim, um congelamento dos salários das universidades paulistas, enquanto que as federais tiveram atualização, né? Não estou dizendo que eles ganham muito bem, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eles ganham dentro das condições de mercado e da economia brasileira, eles ganham razoavelmente, né? Agora, o problema é que eles não têm dinheiro para custeio, né? Que é o dinheiro que é contingenciado pelo governo, que é o dinheiro da pesquisa, é o dinheiro para manter laboratório, para fazer manutenção, etc, etc. Então, esse recurso é que é uma dificuldade, né? A proposta do MEC agora com o Futurice de mudar totalmente a modelagem de financiamento... Podemos falar sobre isso daqui a pouquinho? Podemos. Vencemos aqui esse bloco aqui, a gente volta na sequência para falar um pouco mais sobre esse tema e entrar também, claro, nessa área importante do BNCC, não é? Que a Marilene está envolvida, a Geire, a Amaral também, não é? Instantes. Muito bem, voltamos com o ponto de vista, recebendo aqui com muita satisfação a Maria Helena Castro, socióloga, que foi ex-secretária executiva do MEC, enfim, secretária estadual da Educação e de Ciência e Tecnologia também, acompanhada da Geire Amaral, pedagoga, nosso Iberê, e o Marco Santana, a gente sempre atento aí às redes sociais, enfim. E eu queria rapidamente que a Geire entrasse um pouquinho nessa conversa também. Como é que você atua na área privada, não é isso? Eu atuo na área privada. Como é que você vê essas distorções todas aí, enfim, que a gente acaba colocando em xeque? Por exemplo, não vou cobrar aqui da Maria Helena Castro essa ponderação, né? Mas é evidente que está tudo virado de ponta cabeça, tá certo? As universidades estão fazendo o que querem, pagando do jeito que querem, entendeu? E não estão fazendo os investimentos que devem ser feitos, pelo menos no nível federal. Aqui no estado de São Paulo a coisa, evidentemente, já é mais controlada, não tem dúvida a respeito disso. E essa situação que eu coloco há muitos e muitos anos, tem gente que acha que eu sou contra a universidade pública, não é que eu seja contra, eu não sou contra a universidade pública. O problema é que o ensino básico é muito ruim, né? O Estado é incompetente. Os municípios, a grande maioria dos municípios não consegue dar né? Salvo exceções, como a Maria Helena citou há pouco, tem alguns municípios pelo Brasil afora, enfim, né? E, entanto, gasta-se um horror de dinheiro com a universidade. Eu coloco assim uma imagem, você pega o teto, né? E quer construir a casa pelo telhado, entendeu? É a imagem que eu tenho. Depois, se eu estiver errado, equivocado, vocês podem me corrigir. Eu queria que você falasse um pouco também. Olha, Boturão, eu atuo na rede particular, né, na rede privada, especialmente com educação bilíngue. E isso se agrava ainda mais, essa situação toda da educação no Brasil se agrava mais quando você fala de ensino bilíngue. O Brasil tem um dado assim bem alarmante, que somente 5% da população é fluente numa segunda língua. Então, quando a gente... 5%? 5%. Tá? Então, dos estudantes ou da população brasileira? Da população brasileira? 5%. Então, se você compara, por exemplo, com outros países, né, você vai ver que é uma coisa assim, é um dado alarmante. A Alemanha é quase 100%, né? Exatamente. E veja, nós estamos tendo aí, nesses últimos 10 anos, um crescimento absurdo nas escolas bilíngues no Brasil. Então, o que me deixa preocupada nesse cenário é o que de fato caracteriza uma escola bilíngue, né?
E como esse termo está sendo usado, porque hoje todo mundo tem uma escola bilíngue para oferecer esse ensino bilíngue. E a BNCC vem trazer uma luz, eu acho, que é, ao meu ver, para dar um pouquinho mais de lucidez no ensino da língua estrangeira, que passa de língua estrangeira agora para língua franca, né, pela BNCC. Então, eu acho que é uma preocupação grande que nós temos na rede particular, essa questão, especialmente, que é a minha área de atuação, que é o ensino bilíngue e como ele está sendo feito nesses últimos anos no Brasil. Não existe uma legislação, eu acho que só no Rio de Janeiro, né, que regulamenta, né, o que é uma escola bilíngue, mas isso me preocupa demais. Isso está em discussão no Conselho Nacional de Educação, que agora eu estou lá, né, no Conselho Nacional. E, assim, a intenção de trazer a Maria Helena para cá, para falar para o público de educadores da Baixada, é realmente para fazer com que os professores tenham um pouco mais de conhecimento e segurança nas habilidades e competências, né, que a BNCC traz, que vai de muito encontro ao ensino bilíngue sério. Porque o ensino bilíngue, ele traz, é uma educação bilíngue. Educação é educação em qualquer língua, né? Então, a gente tem que discutir muito esse conceito, trazer à luz da BNCC também para o ensino bilíngue, para que a gente possa ter um ensino de qualidade e tirar o Brasil dessa faixa aí dos 5% somente de falantes fluentes de outro idioma. Agora nós estamos numa situação, a gente debate muito isso aqui, né, Iberê, que fala-se que falta planejamento, falta um caminho, falta uma linha, a área da educação, ao governo todo, né? E o presidente responde assim, os outros tinham planejamento, tinham um rumo, tinham uma linha e o Brasil chegou onde chegou, né? Não sei, eles têm sempre uma resposta pronta para rebater o caos que nós viemos e a situação onde nós estamos. Eu acho que isso não ajuda muito, né? Não, só para colaborar, assim, a educação no Brasil, a Maria Helena sabe disso, que nós já discutimos 1 milhão de vezes. Cuida-se muito do telhado da educação, esquece-se o chão. Então, por esta razão, essa discrepância até do custo do aluno no curso superior, quer dizer, isto tudo tem que ter um plano. E ninguém, quando a gente está falando de educação, nós estamos esquecendo da infraestrutura. A infraestrutura educacional do Brasil não permite que você aplique todos os bons conceitos que estão aí sendo discutidos. Eu não posso ainda ter criança sentada no barro, dentro de container, não tendo biblioteca, não tendo absolutamente nada. E eu me lembro porque fui um dos primeiros a pegar o Proinfo quando ele começou, entendeu? A minha preocupação qual é? Não adianta, não é que nós não tenhamos aqui no Brasil técnicos especializados, competentes para discutir educação. Mas eu pergunto, e a infraestrutura da educação? Como é que nós fazemos? Esta coisa parece que passa batido, né? Passa ao largo e nós ficamos discutindo caminhos, mas o asfalto não foi feito ainda. Na verdade, eu acho que tem algumas coisas na educação que dão voto. Uma coisa que dá voto é creche, por exemplo, inaugurar prédio de creche. Então, não se investe na manutenção, na infraestrutura, em garantir acesso à internet em todas as escolas, que é essencial até para a atualização dos professores, uso das plataformas digitais e tudo mais, né? Agora, inaugura a creche e depois a creche não funciona, não tem funcionário, falta isso, falta aquilo, né? Então, tem uma questão, e já tem até pesquisa provando que creche realmente dá voto, né? Sem dúvida. Se tem uma coisa que dá voto, é creche e o acesso ao ensino superior. O acesso, e aí eu vou pegar um ponto, Botura, que você mencionou há pouco, que é que o presidente Bolsonaro diz, olha, está tudo muito horrível na educação, tudo muito ruim, o que eles fizeram nesses anos todos? Em primeiro lugar, em 1994, nós tínhamos praticamente 89% das crianças de 7 a 14 anos na escola, tá? E em 2002, último ano do Fernando Henrique, nós chegamos a 96% dentro do parâmetro da Unesco e da ONU, né, para garantir o acesso de todas as crianças, independente da cor, da raça
e do nível socioeconômico, a escola. Então, teve uma questão de quantidade. Em 1960, 1960 do século passado, o Brasil tinha 45% de analfabetos. Metade da população quase. Né? Então, na verdade, nós demos um salto muito grande de 1995 para cá, do ponto de vista quantitativo, de botar todo mundo dentro da escola, né? Qual é o problema? É que esse processo de inclusão, ele precisa ser acompanhado de um processo de melhoria da qualidade. É isso que eu ia colocar para Houve você. várias tentativas ao longo desse período, né? Por exemplo, nos 13 anos do governo do PT, eles mudaram várias diretrizes curriculares, etc., mas a qualidade evoluiu muito pouco. Então vai mudando, muda parâmetro curricular nacional, diretrizes curriculares nacionais, muda isso, muda aquilo. Surgiram os tais analfabetos funcionais. Agora, a qualidade, quer dizer, ou seja, nós conseguimos melhorar até o 5º ano, né? Isso está tendo uma melhora sistêmica nos últimos anos, que as crianças do 5º ano estão aprendendo mais a ler e escrever. Ainda assim, na última pesquisa de avaliação da alfabetização, 50% das crianças no final do 3º ano não sabiam ler nem escrever. Né? 50%. Terceiro ano fundamental do primário. Não sabiam ler nem escrever. Não sabiam ler nem... 50% das crianças não sabiam nada. Né? Então, por quê? Então, qual é o problema? Vamos atacar o problema. A alfabetização é essencial. Se a criança não for bem alfabetizada, até o MEC ontem lançou uma política nacional que eu ainda não tive tempo de ler o documento. Agora, se a criança não for bem alfabetizada, ela não consegue continuar aprendendo, ela vai ter dificuldade para sempre até a hora que ela vai largar a escola. Vai desistir. Raciocínio, né? Claro, inclusive, né? Vai desistir. Né? No 9º ano, nós estamos tendo uma estagnação, quer dizer, as crianças não aprendem e o ensino não melhora. E no ensino médio, não aprendem e piora. Né? Está caindo, pelas avaliações nacionais, está caindo. Então, o mundo inteiro sabe que a coisa que mais faz diferença para a qualidade do ensino é dar melhores condições de trabalho para o professor, valorizar o professor, selecionar os melhores professores, formar os professores, oferecer formação continuada, remuneração, enfim, um conjunto de fatores que focam o professor. Né? Municipalizar a educação, o ensino, basicamente, não seria uma saída? Basicamente, no fundamental... Mas é claro que você tem que repassar aos municípios. Mas olha... a questão orçamentária, né? Então, mas hoje, na educação básica, os estados pagam 40% do total do investimento em educação básica, os municípios pagam 45% e o Ministério da Educação paga 15%. Do total do gasto com educação básica, que pega creche, pré-escola, fundamental e médio, tá? Ou seja, os que mais pagam a conta já são os municípios. São os municípios. Porque os estados, eles oferecem predominantemente o ensino médio. A gente entra na questão do bolo tributário do Brasil, 60 e poucos % vai para o governo federal e aquela coisa toda, enquanto as pessoas estão vivendo no município, a coisa fica Esse perdida. cenário que a senhora está descrevendo aí também se aplica a municípios em que a maior parte dos recursos da saúde vem do Fundeb ou é outra situação? Não, veja bem, o Fundeb é um fundo, cada estado tem um fundo. O governo federal, ele complementa só 9 estados, que são os 9 estados mais pobres e que não atingem o mínimo definido por lei, né? Então, quase todos os estados do Nordeste, com exceção do estado de Sergipe e o estado do Amazonas e do Pará, da região norte, que recebem a complementação da União, no momento. Isso pode variar dependendo da arrecadação de cada um, né? Agora, o Fundeb, ele representa 60% do total do investimento em educação. Os outros 40% estão vinculados aos recursos orçamentários legalmente atribuídos à educação, porque a Constituição definiu 25%. Né? Desses 25%, 60% diz respeito ao Fundeb, né? E os outros 40% aos recursos próprios do próprio município e do estado. Os municípios hoje são os entes federados que mais têm aluno, porque eles têm 80% dos alunos do Fundamental 1, 100% quase dos alunos de creche pré-escola,
né? Então, eles têm muito aluno e tem dinheiro. muita desigualdade. Hã? Pouco dinheiro. Pouco dinheiro e muita desigualdade. Muita Por exemplo, desigualdade, você né? tem lá o município Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, que tem um per capita aluno ano, que é um município muito rico, não tem gente, tem dinheiro, né? Tem essas Ele tem essas curiosidades coisas. aí, né? Ele investe pelo Fundeb R$19 mil por aluno ano. E daí você tem um município lá no Pará que o investimento é de R$2.900 por aluno ano. Quer dizer, claro que se aqui no Pará eu tenho 2.900 por aluno ano e lá em Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul, eu tenho quase 19 mil por aluno ano, alguma A coisa diferença dá. vai ser... Desequilibrando aí. Dá desequilíbrio, mesmo com o Fundeb, é para te mostrar que o Fundeb, Sem dúvida. ele não garante a equidade, ele melhorou a equidade. Mas é preciso ainda repensar o desenho do Fundeb para que ele seja mais equânime, para que ele permita uma melhor distribuição dos recursos. É aí que vem aquela questão que eu coloco, né? A descentralização E tem, eu dessas concordo, áreas todas, né? Educação, saúde, Eu enfim. sou totalmente Mas a as favor. realidades são completamente diferentes, sou né, totalmente a favor. secretária? Aliás, o governo chegou e logo de cara O governo Fernando Henrique chegou a se discutir, a debater, a se Claro, iniciar esse processo? Assim, Não, nós começamos. Começamos a fazer isso, tanto é que nós lançamos o Dinheiro Direto na Escola, que era transferir os recursos do FNDE direto para o diretor da escola. É um programa que continua até hoje, né? Nós descentralizamos muita coisa, mas nós estávamos começando a implantar o Fundeb. Então, você tinha ali distorções na arrecadação local e estadual, que não dava para você jogar tudo para o município, senão você ia aprofundar a desigualdade. Né? O município muito pobre ia ficar cada vez pior e o município muito rico cada vez melhor. Né? Então, é preciso ter alguns parâmetros para evitar essa desigualdade. Né? Eu acho que nos últimos anos muitas coisas foram tentadas. O governo atual do presidente Bolsonaro, ele chegou dizendo mais Brasil e menos Brasília. Logo de cara eu achei ótima a frase. Né? O Paulo Guedes repete isso, né? Mas eu sou a favor. Mais Brasil e menos Brasília. Só que... Alckmin dizia isso na campanha. Tem a ver com o Alckmin Pacto sempre Federativo, diz. né? Só que o que o governo federal está fazendo na educação não demonstra que eles estejam assim tão empenhados com a descentralização anunciada, entendeu? Porque ao mesmo tempo que eles falam de descentralizar, passar mais coisa para o estado e para o município, ao mesmo tempo eles também anunciam propostas mais centralizadoras, entendeu? Então tem aí uma contradiçãozinha. É que no fundo, né, Mariana, também depende muito do financiamento desses processos todos de mudança. Exatamente. E aí nós paramos nas reformas que estão tentando fazer. A reforma tributária, a reforma fiscal, isso, As tudo econômicas isso, que são entendeu? essenciais, Que até se para a nós educação. não tivermos fôlego, não adianta também ficar pensando que não vamos chegar a lugar nenhum, né? Vamos para o intervalo, já já a gente retoma aqui a sequência do programa. Rapidinho. Muito bem, sequência aí do ponto de vista, lá com o Marcos Santana, participação Isso, mais uma vez com a gente aí. O Uriel Vilas Boas acompanha a gente aqui. Na verdade, ele não faz uma pergunta, ele dá uma informação aqui. Ele convida todos nós aqui da bancada a participar na terça-feira, às 19 horas, no SESC, do lançamento da ONG Santos Viva. Sindicalistas, classe política, empresariado, ONGs, associações de moradores, sem participação partidária, que busca debater a retomada do desenvolvimento econômico da nossa região. E eu queria aproveitar... Santos está viva, Uriel. Vamos lá. Eu queria aproveitar a participação da ex-secretária aqui. É um tema que é até muito recorrente aqui nos nossos debates e muitas pessoas falam sobre o Paulo Freire, né? Então tem o pessoal bolsonarista diz que o caos que se encontra na educação no Brasil é responsabilidade do modelo Paulo Freire. E por outro lado, o pessoal da esquerda diz que Paulo Freire seria quase que equivalente a Jesus Cristo na Terra. Também né? é demais os dois lados. Pois é, então eu gostaria que a senhora pontuasse aqui a importância do Paulo Freire, que já foi reconhecida em diversos outros países, até inclusive na Universidade de Harvard, ele foi referenciado, ele é o terceiro cientista social mais citado em obras acadêmicas pelo mundo inteiro, estudado na Alemanha também.
Então, eu queria que a senhora pontuasse aí qual que é a importância do Paulo Freire, método do Paulo Freire para o Brasil. Olha, eu acredito que o Paulo Freire, ele é uma referência nacional e mundial na área de educação, tá certo? Quer dizer, as pessoas podem concordar ou discordar das ideias dele, mas ele teve um papel extremamente importante, desenvolveu um método muito importante e bastante bem avaliado, né, em vários países na área de alfabetização, né? Portanto, eu não acho nem que o método Paulo Freire represente assim a salvação da humanidade, como também não concordo que ele não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que nós sabemos é que o Paulo Freire teve uma influência grande nas faculdades de educação no Brasil, assim como o Piaget, o Vygotsky, outros teóricos também tiveram. E ninguém fala dos outros, né? Só fala do coitado do Paulo Freire. Coitado, ele deve estar se remoendo lá. Se remoendo, né? Na verdade, as faculdades de educação brasileiras, em geral, elas se preocuparam mais em trabalhar aspectos ligados às teorias, filosofia da educação, história da educação, sociologia da educação, e muito menos a ensinar o professor a ser professor, que é algo que é trabalhar com a prática. O que nós estamos defendendo hoje no Conselho Nacional de Educação, eu presido a comissão lá de formação de professores, nós estamos defendendo que um curso de pedagogia e de licenciatura, o professor, desde o primeiro, segundo ano, já tenha experiência prática com a sala de aula, que ele tenha uma relação direta com os sistemas de ensino, com as escolas. Então, eu acredito que o problema nosso é um pouco um ideário que está presente não só nas faculdades brasileiras de formação, em várias outras de vários países, de trabalhar muito os fundamentos e não dar a mesma importância à prática. Por que um médico tem que fazer residência médica? Claro. Por que o professor não tem que fazer residência pedagógica? Claro. Teria que fazer, né? Então, o que nós estamos propondo é que todo professor tem que fazer no mínimo 2 anos de residência pedagógica, já ao longo do curso, ou logo que terminar o curso, né? Para que o professor ou professora ele tenha condições realmente de interagir com a criança, com a escola, com a sala de aula e saber o que funciona e o que não funciona, porque você fica só no livro, não resolve. Claro, vai né? pegar a prática. Imagina se um médico 7, 8 anos de carreira. vai atender um cliente sem passar pela residência, sem ter contato com o hospital. É impossível. E é isso que está acontecendo na educação. Não tem a ver com Paulo Freire, não tem a ver com Vygotsky, não tem a ver com Piaget, nada disso. Tem a ver com um problema histórico nosso, que é a formação inicial, ela é muito teórica e dando pouca ênfase à prática. E as carreiras são fracas, porque as carreiras também precisam oferecer formação continuada. Um professor precisa a vida inteira continuar aprendendo, né? Então, se o Reciclagem, professor... né? Tem que ter. Então, é isso, né? O que eu acho interessante, a gente já discutiu diversas vezes, a Universidade Brasileira, na formação do professor, ela se transformou ao longo dos anos num grande assistente. Ela não se altera em absolutamente nada, verdade. ela não entra nessa discussão, ela continua formando professores como não sei que século, do mesmo jeito. E ele acaba não vivendo esta realidade que nós temos aí. Então, não estão preparados, às vezes, para encarar essa modernidade agora. Então, a universidade seria o ponto principal a ser discutido na formação dos professores. Porque nós temos que começar a resolver educação com quem é responsável por ela. Com certeza. Senão, você vai ficar assim, brigando aqui, criando nomes e normas, e a universidade está lá formando do mesmo jeitão. Diga, Santana. Então, eu queria voltar a falar sobre a questão do ensino bilíngue, porque o senso comum de muita gente vai falar assim, escuta, mas não aprende nem o português, vai aprender uma outra língua. Mas na China não é toda isso, criança né? está sendo alfabetizada em chinês e inglês. Na China. Finlândia também, todo mundo fala Bom, mas a inglês. Finlândia é pequenininha, a Sim. China tem. O Só que eu no acho- primeiro ano da China tem tanto aluno quanto o Brasil tem no ensino fundamental inteiro. Tem 30 milhões de chineses. Então, gostaria que a senhora falasse
quais as vantagens de ter um ensino bilíngue para a formação, não só do aluno, mas também para o próprio país, né? Eu acho que a maior vantagem do ensino bilíngue no Brasil é permitir que o aluno possa transitar nesse mundo globalizado, né? A gente sabe muito bem das condições da rede pública, porém, a rede particular não é muito diferente. Quando a gente fala em qualidade de educação, em qualidade de professores, eu acho que existe aí uma deficiência muito grande na formação do professor, que não é capacitado para dar aulas em inglês, ele só dá aula de inglês, e quando a gente tem aula de inglês, a gente não adquire a língua, a gente só aprende, e depois não sabe como usar essa ferramenta. Então, o que eu acho é que, por exemplo, no Maranhão, existe agora uma escola pública, né, um projeto de escola pública integral em 2020, bilíngue. E o que eu acho é que os pais principalmente deveriam desconstruir a ideia de que ensino bilíngue nada mais é do que a aquisição de um segundo idioma. Não é isso. É todo um outro conceito de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, socioemocional, enfim. E o que acontece é que eu acredito que a BNCC vai trazer um pouquinho, né, para as salas de aula de inglês, essa visão do inglês como ferramenta, né, para a gente navegar aí nesse mundo globalizado. O bilíngue seria o quê? Uma aula de inglês diária, ou seria você aula de matemática em inglês? Matemática em inglês? É isso que eu queria entender direitinho. O ensino bilíngue, ele é formado em todos os seus níveis, ele é preparado em todos os níveis para fazer com que o aluno tenha as capacidades e habilidades, as competências para falar tanto social quanto academicamente num outro idioma. Então, quando eu digo academicamente, ele tem que ter aula de matemática em inglês, de ciências em inglês. Então, a segunda língua, no caso o inglês, que a gente está falando aqui, que é a minha especialidade, ele é simplesmente um instrumento pelo qual ele vai navegando pelas diferentes áreas do conhecimento. Né? A língua vai ser estudada formalmente mais para frente. Mais para frente, a língua inglesa. Exato. Aí, professor, é interessante, né? O Brasil, às vezes, parece que ele dá o passo antes de qualquer coisa. Nós entramos num mundo altamente globalizado, sem condições de estar nesse mundo globalizado. Eu não entendo o mundo. Eu fico o quê? Mercê de internet, de coisinhas, de musiquinhas. Eu não consigo entender nem o Brasil. Mas o Brasil está no mundo globalizado. Ele precisa se relacionar com o mundo. E você não tem a população conhecendo absolutamente nada do mundo. Então, esses paradoxos, mas lá atrás, vamos nos globalizar, vamos entrar, abrir os portos, vamos fazer, vamos muito bem. Saída, mas tem que fazer, não tem outra saída. Então, mas também não se prepara. Olha, a China não se qualifica. Não é nem democracia. Entendeu? E nós estamos aí. Então, eu acho que assim, parece que afoba-se e não leva o que deve ser feito. Entendeu? Aí é uma pena. Mas olha, eu acho que a Geire tocou num ponto muito importante, que é a relação entre o ensino bilíngue e a Base Nacional, a BNCC. Né? Por quê? Porque a BNCC, ela estabelece competências e habilidades que são gerais, transversais, e, portanto, elas precisam ser apropriadas pelos professores que vão trabalhar o currículo bilíngue. Né? Eles terão que aprender a dar aulas, né? Aula de história, ou aula de ciências, aula de matemática, em língua inglesa, mas a partir de um referencial curricular que estará presente em todo o currículo da escola. Né? Como desenvolver as competências cognitivas, as habilidades socioemocionais, tudo mais, o relacionamento entre as pessoas, a capacidade de trabalhar em equipe, né? De resolver problemas em conjunto e, enfim, de cuidar de si, de ter respeito pelo outro. Quer dizer, a partir desses referenciais, das competências da BNCC, é que eu vejo um grande desafio para o ensino bilíngue, porque, como diz a Geire, os professores agora, eles
a partir da base, eles podem desenvolver um projeto bilíngue, independente dele ser bilíngue ou não bilíngue, quer dizer, o projeto pedagógico. E essa né? mudança conceitual né, do inglês como língua estrangeira e agora como língua franca, vai permitir que o aluno tenha acesso à linguagem real e não ideal, né? Porque o professor tem que aceitar o inglês falado como meio de comunicação, né? Como ferramenta e universal. Então pode ser um inglês, não é só o inglês que se fala nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né? Inglês global, né? Exatamente. Então, me surgiu uma curiosidade, como definir qual o idioma que vai ser aplicado? Se a gente for pensar do ponto de vista econômico, o mais adequado seria o mandarim, pelas relações comerciais que o Brasil tem com a China. Se for em termos de números, talvez fosse o espanhol, que é o segundo idioma mais falado do mundo, né? Depois da China, por conta da quantidade de chineses que existem lá. Mas a tradição, a tendência é que se adote a língua inglesa, né? Até pela A China influência adotou a língua cultural. inglesa. Como segundo idioma, né? Então, É bem pragmático, né? Claro. Como é que seria esse critério de escolha? Seria pela tendência, vamos dizer, cultural do mundo, do Eu acho inglês que sim. ser uma linguagem mais universal? É uma linguagem pela qual você consegue transitar realmente pelo mundo, né? Dificilmente você vai viajar ou vai ler um artigo acadêmico que não esteja escrito em inglês. E eu vou chamar atenção para um outro ponto, que é o seguinte: todos os as grandes revistas indexadas de publicação científica são em inglês. Todo o processo de internacionalização do ensino superior no mundo é em inglês. Por exemplo, as universidades, a China já tem 4 universidades que oferecem os cursos em mandarim e chinês, né? Que estão entre as 100 melhores do mundo. Né? Nos Estados Unidos, você também tem lá 12 internacionalizadas, tem na Inglaterra. O Brasil está começando, ainda é tímido nesse sentido, ele oferece um curso ou outro, mas a tendência da linguagem científica é usar o inglês como base da linguagem Esse científica. inglês global, que não é nem o inglês britânico, nem o inglês que se fala nos Estados Agora, é a Unidos. linguagem secretária, científica, o é a grande produção científica em Secretário, inglês. o que é que se faz com essa geração aí, ou essas gerações que não tiveram nada disso, que tem um ensino fundamental caótico, né? Um ensino básico horrível, espalhados pelo Brasil inteiro, pessoal que está aí na faixa dos 14, 15, 19, 20, 23, 25 anos, há um desemprego em massa no país, né? Uma nova realidade, né? Nessa troca aí essa histórica relação capital-trabalho. O que se pode imaginar para esse povo aí? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, para as crianças que estão na escola, é muito importante formação continuada para os professores. Ninguém vai mudar os professores, eles existem, eles estão lá, então eles precisam de formação continuada e saber como é que eles vão lidar com os novos requisitos curriculares, com os novos materiais, com as plataformas, né? As plataformas didáticas, que hoje são importantíssimas como ferramenta de apoio do professor. Isso para quem está na escola. Para quem está fora da escola, é muito importante ter requalificação para o trabalho. Tem milhares de brasileiros que estão fora da escola, alguns nem concluíram o ensino médio, então o governo deveria oferecer a oportunidade desse jovem concluir o ensino médio com uma qualificação para o trabalho e com uma atualização tecnológica, porque quem está fora do mercado está completamente desatualizado, né? Então, esse me parece, e prioridade aos professores, a formação, carreira, valorização de professor, porque sem professor não tem como melhorar a qualidade do ensino no Brasil, né? Então, eu acho que o Brasil precisava pôr a mão na cabeça, pensar direito o que é relevante, deixar de querer fazer novidade inútil e fazer coisas que realmente terão consequência e resultado para o futuro do país. Você diria que o legado da gestão do ministro Paulo Renato, basicamente 2 minutinhos para a gente fechar aqui, né? Qual teria sido aí? Olha, eu acho que o Paulo Renato... Pelo jeito se perdeu, né? Não se perdeu. Não se perdeu? Não, eu acho que para mim o Paulo Renato foi o melhor ministro que o Brasil teve nos últimos, sei lá quantos anos, né?
Sem dúvida foi. Paulo Renato ficou 8 anos como ministro. Ele manteve. A equipe que assumiu no primeiro dia ficou até o último dia com ele. Eu fui presidente do INEP 8 anos e no final fui secretária executiva do MEC, né? Então, e todo mundo que trabalhava na equipe trabalhava junto, tinha rumo, sabia qual era seu objetivo, tinha compromisso e entregava o que precisava ser integrado. O que nós temos lá? Primeiro, o Fundef, o Sistema Nacional de Financiamento. Em segundo lugar, virou o Fundeb em 2007, no governo Lula, que foi expandido, mas já tinha colocado todas as crianças no fundamental. A avaliação, criamos o SAEB, o Enem, o Sistema de Avaliação do Ensino Superior, que continuou, foi expandido, foi ampliado. Mudamos as regras... Na época o presidente não pedia para ver as provas do Enem Não, antes, né? não existia isso, nunca, né? Então, mudamos as regras do FNDE. Então, eu acredito, assim, que o Paulo Renato deixou um grande legado. Em grande medida, ele foi continuado pelo governo seguinte do presidente Lula. Por exemplo, o presidente Lula manteve o sistema de avaliação, fez mudanças na parte curricular, muitas mudanças e quase todas inúteis, nunca foram observadas, né? Manteve o Fundef, que virou Fundeb, ampliou a avaliação do ensino superior. Então, muitas coisas que foram iniciadas na gestão do Paulo Renato tiveram continuidade no governo Lula e tiveram continuidade até agora não sabemos. Secretário, prazer recebê-lo aqui. Espero que volte em outras oportunidades. Voltarei. Sucesso. Obrigado também a Gleiro, Iberê sempre participando conosco, Santana diariamente com a gente. Segunda a sexta-feira, estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, 1h30 da tarde, com o Ponto de Vista. Nossa reprise você confere às 8 da noite. Obrigado, gente. Valeu.